Marco, meu querido, na semana passada, como você disse, né, eu tive lá contigo lá naquele papo muito bom com o pessoal da Ernst Young, né, o relatório deles que eles soltaram, com o panorama aí do futebol, e a gente teve aí, nós estamos acho que 2 meses e meio de paralisação, alguma coisa, indo para 3 meses, né? Na verdade, quase 3, né? Quase 3. Quase 3, né? 75 dias mais ou menos. 50 dias. Exatamente. E no começo é aquela coisa, né? Porque é uma neblina total, a gente não consegue, começa a tentar tatear, né? Não tem nenhum tipo de perspectiva, incerteza, no meu modo de entender, isso é uma coisa que eu aprendi na economia, incerteza é pior do que uma certeza ruim, muitas vezes, porque, a não ser que seja um caso terminal, porque a incerteza não te dá a possibilidade de você prever, né? Você fica sem chão, né? Agora, a gente começa a ter um pouco de perspectiva do que está acontecendo, né? Quer dizer, você começa a volta do futebol aqui e ali, né? Começa os calendários a serem remontados, você começa a ter uma melhor perspectiva dos resultados e dos impactos, e nesses 55 dias que a gente está com o canal, a gente está quase com 2 meses no canal, a gente passou aqui vários grandes nomes aí do futebol brasileiro, tivemos aí com o Juca, ontem, hoje com você, amanhã com o Brunoro, sempre na discussão incessante de o que está acontecendo, quais são os desafios, né, o que temos de oportunidade e tudo mais. Da semana passada que a gente trocou aquela ideia, que inclusive está lá no canal da Hubstage, lá com vários outros vídeos que vocês têm lá de gente muito boa, recomendo a todos que assistam lá no canal da Hubstage no YouTube, tem muita coisa boa. Mas qual é o balanço que você está fazendo agora, 3 meses depois, que a gente já começa a botar um pouquinho de poder pegar algumas coisas aí com um pouquinho de menos incerteza aí? Qual é o panorama? Acho a tua observação inicial, Fernando, é muito pertinente, né? A gente tentou, acho que todo mundo aqui que trabalha na indústria foi instado lá naquele início, lá naquela primeira semana de março, né? A, de alguma forma, tentar fazer previsões. Todo mundo ficava tentando fazer previsões, até para nós tomarmos algumas medidas, sim, algumas decisões e orientar clientes, né? Porque, obviamente, foi um início, não que agora esteja sendo fácil, mas foi um início muito complicado, porque a Covid apresentou uma situação até então atípica para todos nós. Não era uma crise pontual, não era uma crise de um cliente, não era uma administração, um quarto de guerra relativo a uma situação específica, não era um contrato específico, simplesmente foi uma situação que colapsou o mundo inteiro, em todas as esferas, política, social, econômica, cultural, enfim, em tudo que no nosso dia a dia aí da nossa vida. E acho que todo mundo que tentou fazer algum tipo de previsão falhou, né? Eu falhei, acho que vocês devem ter falhado também, até chegou um momento que a gente parou de tentar fazer ou prever cenários, tá? Mas eu lembro muito que eu fiz uma live logo segundo dia logo que foi decretada a quarentena, eu fiz uma live no meu Instagram pessoal, onde lá eu trato de temas, enfim, mais de dia a dia, pessoais, assim, obviamente ligados à minha profissão, né? Do que aqui no ambiente do Twitter, que eu gosto muito, você sabe disso, você também gosta. E eu disse que quem estivesse se preparando por uma corrida de 100 metros, né, ia perder, ia cansar e não ia chegar. Acho que tinha que se preparar para uma corrida longa. Isso até em função de alguma experiência que eu já tive trabalhando durante aí quase já 25 anos de mercado e 20 anos, vamos dizer, no campo mesmo das transferências internacionais. O futebol me deu muito, né? Nesse sentido, que dificilmente você encontra uma indústria que te dê uma capilaridade, uma possibilidade de atuação como você tem no futebol. E durante todo esse tempo, nesses 20 anos aí trabalhando pelo mundo, eu trabalhei com várias situações, não às vezes relativas a clientes, mas em ambientes, né, extremamente adversos, inclusive em ambientes de guerra. Lembrando que nós atuamos em situações sérias de distúrbios religiosos no Oriente Médio, em problemas sérios de guerra mesmo, né? Quando da situação lá da Ucrânia e da Rússia, né? A gente com vários clientes lá literalmente na zona de guerra. Advoguei muito tempo para o Kuwait Sport Clube, cujo dono foi um dos insurgentes na guerra do Golfo, né?
ali na invasão do Iraque, e eu passei muito tempo lá no Kuwait com ele, em situações ali contratuais, e aprendi muito conversando com ele, né, em situações de zona de guerra, e que, sem dúvida nenhuma, querendo ou não, me ajudou a tentar entender um pouco essa situação toda. Obviamente, aquelas previsões do curto, do médio e do longo prazo se tornaram falhas, né? A gente não conseguia prever absolutamente nada, e a gente tentava prever, porque, teoricamente, eu precisava tomar algumas decisões com relação a alguns contratos, né? Seja de jogador, seja de rescisões, de eventos, das outras áreas do direito do entretenimento, que a gente precisava de uma mão. Quando é que volta? Será que eu volto semana que vem, daqui a um mês, daqui a 45 dias? Será que eu cancelo esse contrato? Será que eu rescindo esse contrato? Será que eu adio esse contrato? Será que eu faço uma troca de escopos de contrato, de entregas? E aí ficou muito complicado isso tudo. Então, para concluir essa primeira parte, eu digo que a gente passa ali por 4 fases do mercado muito claras, exatamente com o que você falou, Fernando. Primeiro era aquela fase do conforto, aquela fase lá antes da pandemia, né? Mercado pujante ali na Europa, os clubes ali realmente com bastante liquidez. É sempre bom lembrar que essa crise não era uma crise financeira, né? Ela era uma crise de saúde, ela desbancou para a crise financeira, mas diferente daquela crise de 2008, né, Fernando? Que você conhece muito bem, que foi uma crise financeira, uma crise bancária. Agora não, os bancos estavam com liquidez, os acesso a crédito na Europa pelos clubes europeus, a gente pode tocar nesse ponto, aliás, muito interessante aqui agora, depois, questão do acesso ao crédito, né, as dificuldades e as diferenças que nós temos agora entre os continentes, isso pode ser perigoso para o balanço competitivo. Mas essa era a fase antes da Covid, né? A fase do conforto. A maioria dos clientes ali se sentia segura e no controle. Aí depois veio a pandemia, né? Uma fase ali de 2 semanas no início da pandemia, marcada por preocupações irracionais, decisões ali de rompante. E aí foi quando ali o mercado estava tentando, inclusive todos nós profissionais, tentando entender o que estava acontecendo. E aí veio a fase da observação e do ajuste, que acho que essa fase que a maioria está agora, que é aquela fase de 5 semanas, 6, 7 semanas, em que o mercado ele começa a mudar os seus hábitos, ele começa a se adaptar a esse novo estilo de vida, a essa nova dinâmica de negociação, de mercado, e, enfim, muitos estão nessa fase, como eu disse. Eu acho que é aqui que os clubes e o ambiente ali do ecossistema do esporte e do entretenimento tem essa oportunidade de passar a fazer parte do dia a dia disso, de contribuir de alguma forma, como nós estamos fazendo aqui agora, né, com essa conversa, trocando ideias, e aí sim, essa é a fase. E agora vem a fase que alguns clientes que eu já estou sentindo, como você falou, que é a fase ali, vamos dizer, da consolidação, né? É aquela fase que simplesmente você cimenta aquele novo ato, você cimenta essa nova situação. Vou parar de falar nova normalidade, estamos falando muito sobre nova normalidade. A nova situação é a situação que se apresenta naquele momento, ou seja, você já trabalha naturalmente já dentro desse ambiente, sem dúvida nenhuma, que ainda é adverso. Mas são momentos muito desafiadores, sem dúvida nenhuma, Fernando. Isso aí. Ô, Euler. Tá sem som, Euler. Aí. O áudio, ó. Agora veio. Legal. Eu tô substituindo você agora, Fernando. Agora a onda sem áudio é comigo. Ô, Marcos, um ponto que eu queria levantar contigo, nós estamos discutindo aí, como o Fernando falou, já fazem quase 2 meses, sobre o novo normal do futebol. Um dos pontos que nós discutimos muito foi sobre o impacto da venda de jogadores do Brasil, como os clubes são dependentes da quantidade, né, de atletas, independentemente do mercado. Apesar da queda do número de atletas brasileiros contratados pela Big Five, esses números de outras ligas, até mesmo alternativas, têm um número de muito impacto para esses clubes. E nós chegamos num determinado momento a acreditar que o impacto seria gigantesco, que o número cairia muito, só que nessa contramão, principalmente agora no final de maio, início de junho, nós estamos vendo uma movimentação muito grande no mercado brasileiro, de equipes de fora vindo aqui, buscando principalmente esses atletas aí da Sub-23 do Brasil. Nós vimos aí o Thales, o Gerson, o próprio Gregory do Bahia, o Bambu, o PP também, o Bambu acabou sendo vendido do Atlético Paranaense. Então eu gostaria, como você é bem envolvido aí nessa área, e além de todo o conhecimento
é um dos principais aí negociantes do Brasil, participando dessas negociações do Brasil. Gostaria que você falasse para a gente um pouco desse mercado, o que você acredita que vai acontecer. Se esse novo normal vai entrar nesse mercado ou nesse momento não vai atingir tanto? É uma boa pergunta. Na verdade, essa tendência dos jogadores jovens, ela já vinha, né? Ela já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia. A gente sentia essa tendência. Eu participei de um evento, palestrei junto com o André Traverso na Escócia em outubro, e ali ele trouxe uns números muito interessantes. Ele é o head, ele é o chefe do departamento de licenciamento de Financial Fair Play da UEFA. E ele trouxe uns números muito interessantes mostrando as tendências de mercado, né? E realmente o número de contratação de jogadores ali abaixo de 23 anos já vinha crescendo já exponencialmente nos últimos 3 anos, né? Já era ali o de maior crescimento essa faixa, né? Vamos dizer assim. Por vários motivos, né? Você repara que ano passado, na verdade 18 para 19, vamos dizer assim, se eu perguntar aqui quem é o jogador que foi contratado pelo Arsenal, dificilmente alguém vai me dizer o nome de um jogador que foi contratado pelo Arsenal, mas o Arsenal gastou 150 milhões de euros em contratações. Exatamente em jogadores jovens, ou seja, jogadores que eles conseguem de alguma forma moldar e entender as características, ou seja, aqueles jogadores que já vêm com uma idade a qual que eles já entendem o mercado de uma forma diferente. Eles já se tornam jogadores um pouco mais completos, e agora a gente está vendo durante a pandemia a importância daquele jogador que entrega fora também das 4 linhas e não só nas 4 linhas. Então essa tendência do jogador jovem já era uma tendência que vinha acontecendo e é uma tendência que vai continuar. Com a diferença que, nesse momento, eu não consigo imaginar um mercado de testes. Eu acho que vai ser um mercado muito sofisticado, vai ser um mercado muito demandado, né, onde os scouts terão muito trabalho, porque a gente não pode fazer teste. Não há dinheiro para testes. Né? A gente tinha épocas no mercado que lá o cara veste uma camisa 10, tem 2 pernas e corre em campo, vai lá e contrata. Né? Essa era a leitura do mercado europeu com relação aos sul-americanos. Isso não pode mais acontecer, seja por pressão, obviamente, questão de caixa, a pressão dos acionistas, a pressão dos donos dos clubes, que têm os seus negócios também diretamente afetados. Você pega o Manchester United, você tem uma família, você tem lá os Glazers, né? Você tem o Roman Abramovich no Chelsea, você tem, enfim, tantos outros donos. Obviamente, esses também tiveram impacto nos seus negócios pessoais. Isso é uma escola que eu tenho de Milan ainda. Eu trabalho com Milan desde do Thiago Silva, né? Desde quase do Kaká, na verdade, Leonardo. E eu lembro uma conversa muito interessante que eu tive lá na época que o Berlusconi ainda era dono do Milan. E aí o cara tem lá na prateleira, né? Uma porção de produto lá, o bilionário, né? Aí tem lá um clube de futebol. E aí o cara, na hora da crise, seja ela política, financeira, pessoal, ele vai escolhendo ali o que ele vai tirar da prateleira ou colocar na prateleira. Essa é um pouco a visão ali do milionário. E, obviamente, às vezes o futebol, ele tem vários motivos para que você seja proprietário de um clube ou controle um clube. Né? Então, dependendo da sua motivação, ela pode ser social, pode ser política, pode ser contábil, pode ser financeira, pode ser de base de dados, etc. Tem vários motivos que se adquirem um clube de futebol hoje, mas, obviamente, esses também tiveram ali as suas finanças de alguma forma atingidas. Então, eu acho que, repito, é um mercado de muita criatividade. Reparem, as trocas, os buybacks, o sell-on, os leasebacks, alguns produtos que a gente tem discutido, inclusive financeiros aí, que envolvem transferências, mas, obviamente, vai haver um impacto muito claro. Primeiro exemplo, Icardi. Essa negociação estava ali em torno de 75 milhões na última janela e foi fechada em 50 milhões. A gente está falando do Paris Saint-Germain, um dos clubes mais ricos do mundo, né? Então aí você já tem uma temperatura de como vai ser o mercado comprador que nos atinge diretamente, afinal, nós somos um mercado vendedor. Então o impacto já existe e a gente vai ver muito ainda no palavreado aí dos economistas, muita caneta vermelha, né, ainda aí nos balanços aí das próximas temporadas, sem dúvida nenhuma. Só para informar, Munir, a idade média de contratação na Europa, no Big Five, na última temporada, Marcos, foi de um recorde. A média de idade na estreia de jogadores foi de 21,7 anos. Um recorde. Essa foi a temporada. 21,7, mais nova. Essa é a tendência, sem dúvida nenhuma. Eu tinha percebido isso no mercado, com as conversas lá fora, com nossas andanças e principalmente com conversa com os grandes empresários aí pelo mundo que a gente atende, né? Que é quem realmente baliza e quem comanda as negociações.
Então, clubes brasileiros, e é engraçado, né, Fernando, Munir e Euler, que a gente vê uma tendência contrária aqui, né? Você vê como a diferença das agendas importa nesse momento. Clube brasileiro simplesmente acabando com as bases, né? O cara dispensa a base para bancar, às vezes, um medalhão de 30 anos, de 35 anos. Coisa maluca, eu tenho cliente de 35 anos, nada em absoluto, ele sabe o que eu estou falando aqui. Mas eu venho da base, eu sou cria da base do Flamengo, eu vivi base, eu aprendi da base, e a gente sabe que cada vez mais a base é importante nesse momento, e os clubes brasileiros acabando com a base, dispensando jogador, dispensa profissionais, não vai jogar. Você veja, a diferença do tipo de approach e de inteligência negocial nesse momento de pandemia. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, o Brasil não tem o clube entre os 30 clubes do mundo que mais forneceu atletas para o Big Five. Pela primeira vez... E lembrando que vocês são homem dos números, lembrando que o Brasil, pelo TMS da FIFA, o TMS começou em 2011, né, a contagem lá eletrônica da FIFA, o monitoramento do mercado eletrônico, faz um grande trabalho que a FIFA faz, né, no TMS. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, sempre o líder ali de jogadores em qualquer tipo de análise que se faça. Número de jogadores expatriados, número de nacionalidades pelo mundo, maior stream of business, que eles chamam, né, de canal de negócio, Brasil e Portugal. Ou seja, o Brasil sempre liderando de longe os números aí no futebol internacional de transferência de atleta.